Especulado em alguns clubes brasileiros, Claudinho, meio atacante ex-Red Bull Bragantino, pode voltar ao Brasil? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta. Já o Palmeiras tentou a contratação de uma promessa da Série B, mas a coisa não funcionou. Fala também de Flaco Lopes, na lista prévia de convocados da seleção argentina. Para completar as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar que aquele torcedor do Corinthians, que num jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena atirou uma cabeça de porco dentro do gramado da Neoquímica Arena, foi condenado a 1 ano de prisão. Trata-se de Fernando Luiz, Osni Fernando Luiz. Ele pegou 1 ano de prisão em regime semiaberto por crime contra a paz no esporte. Quero te atualizar agora sobre o Palmeiras. Flaco Lopes está na primeira lista de convocados da seleção argentina para a última rodada dupla das eliminatórias. Data FIFA do mês de setembro, Campeonato Brasileiro para 2 jogos e o Flaco Lopes aparece na lista de 31 jogadores. É importante contar que alguns atletas serão cortados, a lista final vai contar com provavelmente 23 atletas, mas a julgar pelo fato de que o centroavante palmeirense nunca havia nem sequer sido convocado, já é uma vitória fazer parte dessa lista maior. A grande dificuldade é que o Flaco concorre com jogadores bem grandes. A lista de atacantes nessa pré-lista conta com Juliano Simeone e Julián Álvares, atletas do Atlético de Madrid, com Ángel Correa, que está no Tigres do México, com Nicolás Gonzalez, da Juventus, com Lionel Messi, do Inter Miami, Lautaro Martínez, da Inter de Milão. É possível que o Flaco nessa lista final seja cortado, mas dá para dizer que é um avanço importante para o centroavante alviverde, que tem se entendido muito bem ao lado de Vitor Roque. O Vitor Roque, inclusive, já destacou que a coisa fica muito mais fácil para ele tendo outro atleta da mesma função ao lado. Flaco, que na atual temporada soma 41 jogos, 15 gols e 3 assistências, e bem antes de ser cotado para ser convocado para a seleção argentina, já havia sido alvo de propostas do futebol de lá. River Plate foi o maior interessado, tentando por 2 vezes a sua contratação. Hora de falar sobre o Palmeiras, que tem investido pesado em contratações, mas segue também monitorando atletas de olho no futuro não tão distante. Trabalho do João Paulo Sampaio, o gerente das categorias de base. Quero contar que o JP tentou nos últimos dias a contratação de Yuri Alves, meio atacante de 18 anos de idade do Atlético Goianiense e que virou alvo da atenção de vários clubes brasileiros. Esse menino tem 6 partidas na equipe principal do Atlético Goianiense, sempre entrando no final. Os números bons dele são no sub-20, com 31 jogos, 13 gols e mais 1 assistência. O Palmeiras fez contato naquele esquema bem conhecido do João Paulo. Apresenta a proposta com valor fixo, pequeno, o time cede um percentual e se o atleta se torna jogador do Palmeiras, o Verdão tem a possibilidade de comprar mais um percentual usando a vitrine que é o Palmeiras para garantir dinheiro pro Verdão e também pro parceiro. Mas, antes de gravar esse vídeo, conversei com o Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, e ouvi o seguinte, abre aspas: o Palmeiras foi um dos vários interessados, tivemos muitas propostas, mas todos os valores ficaram bem abaixo daquilo que eu esperava, então não vou vender esse jogador que tem enorme futuro, fecha aspas. É raro ver o Palmeiras da base não conseguindo avançar em contratações. É sinal de que esse Yuri Alves é bem promissor, prometo ficar de olho nele para trazer mais detalhes. Se você já ouviu em campo, use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de o negócio avançar. Antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro.
E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Hora de falar sobre o Palmeiras, que gasta muito e dá para dizer que gasta mal. Vou te explicar todos esses detalhes a partir de agora. Primeiro, contar que nunca o Palmeiras havia investido tanto em reforços quanto na temporada de 2025. Já são mais de 600 milhões de reais em 11 contratações. Desses 11 reforços, só o Bruno Fux chegou sem custos numa troca junto ao Atlético Mineiro. Pois bem, dos 10 reforços que o Palmeiras precisou investir, em 9 deles o Palmeiras gastou mais do que o clube que havia vendido esse jogador quando esse atleta foi comprado. Não entendeu? Eu explico. Carlos Miguel, novo reforço alviverde, passou por exames nesse domingo, comprado por 6 milhões de euros, junto ao Nottingham Forest. O Nottingham Forest havia comprado o Carlos Miguel do Corinthians por 4 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras pagou 2 milhões de euros a mais. Será que se justifica esse aumento, levando em consideração que enquanto esteve na Inglaterra, o Carlos Miguel jogou apenas 3 partidas e recentemente foi colocado na lista de atletas dispensáveis? Ramon Sosa passou por algo parecido. Sai da Argentina com a camisa do Talleres arrebentando a um custo de 12 milhões de euros. No futebol inglês é só discreto, 23 partidas, 3 gols e uma assistência. Forest deixou bem claro que não queria utilizá-lo. Vai o Palmeiras e o compra por 12 milhões e meio de euros fixos, mais 1 milhão e meio de euros em bônus, ou seja, 2 milhões de euros no pacote a mais do que aquilo que o Forest havia investido quando tirou do futebol argentino. Jefité, novo lateral esquerdo. Rangers havia o comprado por 800 mil euros e vendeu para o Palmeiras por 6 milhões de euros. Kelvin havia sido comprado pelo CSKA por 4 milhões e meio de euros e o vendeu para o Palmeiras por 5 milhões de euros. O único atleta que o Palmeiras conseguiu comprar por um valor inferior àquele que o clube antecessor havia adquirido foi o Vitor Roque, jogador que foi adquirido pelo Barcelona por um caminhão de dinheiro junto ao Atlético Paranaense e foi vendido ao Palmeiras por 155 milhões de reais. Só para completar, mais alguns números importantes. Facundo Torres custou ao Palmeiras 73 milhões de reais. Emiliano Martinez chegou por 47 milhões de reais. Mikael, 30 milhões de reais. E Lucas Evangelista, 25 milhões de reais. Use o espaço para comentário para deixar sua opinião sobre todos esses números. Combinado? Bora falar agora sobre o futuro de Abel Ferreira. Depois da vitória super importante do Palmeiras contra o Botafogo 1-0 no Newton Santos com gol de Felipe Anderson, resultado que colocou o Palmeiras na segunda colocação do Brasileiro, o Abel Ferreira resolveu abrir o jogo sobre uma série de temas importantes. O primeiro deles, relação com o Al Saad. Fui o primeiro a contar para vocês algumas semanas atrás que o Palmeiras, entendendo que o Abel tinha um acordo com o time Qatari e corria o risco de tomar uma punição, que o Palmeiras se acertou com o Al Saad. Esse acerto envolveu a participação do Giovani, atleta formado na base do Palmeiras e vendido para o Al Saad. Havia uma composição financeira que precisaria ser feita. O Palmeiras abriu mão desse dinheiro para que não houvesse a execução da punição na FIFA, facilitando e ajudando a vida do Abel. O Abel respondeu que na oportunidade, a decisão da sua família foi absolutamente decisiva para que ele ficasse no Palmeiras, abrindo mão de trabalhar no Catar. E foi perguntado também na noite desse domingo, o Abel, sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras, a frase, abre aspas, o mais importante é que o Palmeiras ganhe, porque as pessoas passam, mas o Palmeiras vai permanecer comigo ou, como diz o outro, semigo. E aí, é óbvio que ele falou em tom de brincadeira, esse semigo, né? Ele completa afirmando que a decisão final sobre renovar ou não o contrato que se encerra em dezembro vai caber a seus familiares, no caso a sua esposa e as 2 filhas. Eu sei que uma das filhas do Abel vai estudar no exterior, mas a esposa e a outra filha estão absolutamente adaptadas à cidade de São Paulo e à vida no Brasil. E isso pode ser determinante para a extensão do contrato. Só para arrematar, é importante registrar também que o Palmeiras tem a melhor campanha
ou melhor, o melhor aproveitamento entre os times da Série A pós-Copa do Mundo. São 7 jogos com 5 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 81% de aproveitamento dos pontos. Palmeiras que venceu o primeiro time no G6. Todas as outras vitórias do Verdão no campeonato atual eram contra os times mais abaixo na tabela de classificação. Minha família brasileira, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as informações do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do Verdão todo-poderoso, o Palmeiras. Rapaziada, se você ficou no vídeo até agora, jamais importa alguma, repito, deixa de se inscrever nesse canal, já se inscreve aí caso você não seja inscrito nesse canal e já dá aquele like maroto para fortalecer nosso trabalho. Se você que já é inscrito, quiser patrocinar nosso canal, se torne membro para você tá nos apoiando aí a continuar postando vídeos diários do maior clube do Brasil. Combinado? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos!